Cascavel balançou o chocalho, Carcara vai do galho pro chão, Siriema cantando ao orvalho, Cerrado também tem baião. E o esturro da onça pintada acelera o meu coração, magnifica a beira da estrada, seus olhos refletem o sertão. Reflete o sertão. Que barulho é esse, ó meu Deus? Tem alerta na mata, atenção. Motosserra cortando o cerrado e chegando a civilização. E com ela vem trigo e vem soja, é a cara da plantação. Maperoba, o Ipê viram cinzas, campo sujo agora é carvão. Agora é carvão. Tamanduá e o tatu, fugindo do fogo da vegetação. Capanga pôs fogo no mato, criminoso incende o ladrão. As araras do alto rebaixou pra situação. O Guará corre toda a planície, a fumaça ofusca a visão. A fumaça ofusca a visão. O fogo, o passo verde acorda. A semente vai brotar no chão. O ciclo da vida repete. O cerrado vai ter mais baião. Muito boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês para conversarmos sobre a importância do Museu do Cerrado durante a pandemia. Eu sou a professora Rosângela Correia, professora na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília e diretora-geral do Museu do Cerrado. Os museus são esses lugares de guarda do que restou. Guarda grandes feitos e guarda mesmo a dor. Museus guardam o que sobrou de momentos grandiosos ou terrivelmente tristes da experiência da vida humana. O pouco que restou, tantas vezes é dor ou afeto, mas tantas outras vezes é documento. Os museus, tendo em seus acervos elementos do que restou, memórias de momentos que se acabaram, lembranças de emoções transmutadas na materialidade dos objetos, tornaram-se grandes bibliotecas de emoções humanas, grandes repositórios de sentimentos e experiências que a humanidade viveu ao longo da experiência. Que o museu traga para a sociedade uma visão, não só de como melhor fazer a travessia, mas a lição de que, quando a tempestade passa, a humanidade sempre se levanta. Essa experiência acumulada de várias perplexidades que a humanidade já atravessou está dentro dos museus. Nos museus, as perdas podem se traduzir também pelo desaparecimento ou esquecimento de línguas inteiras, de expressões artísticas, de tecnologias, de profissões, de fatos, de memórias, de muitas vidas. Os museus, como espaços de convergência da experiência humana, sejam elas experiências sociais, históricas ou artísticas, propiciam um reencontro com a história humana, seja de sonho ou insegurança, vitória ou angústia, coragem ou medo,
alegria ou desespero, fatalidade ou responsabilidade. Os museus, como repositórios de experiências e emoções, podem ser também espaços individuais e coletivos de superação, de reinvenção e, enfim, de catarse. Todos os museus têm condições de elaborar sobre as perdas e apoiar a sociedade nessa travessia de mudanças. Que sejamos afeto. Se a primeira função dos museus seria guardar as perdas e o passado, é também verdade que nos museus a ressignificação do que se guarda tem seu recomeço. Drummond aponta que de tudo resta um pouco. De uma totalidade restam fragmentos daquilo que se perdeu. E é a partir desses fragmentos que se reconstitui o passado, se estende presentes e se projetam futuros. Mesmo que não tenha sobrado tudo, tenha sobrado pouco ou mesmo quase nada. A missão dos museus é ser guardiões dos resíduos da história, mas também espaços de ressignificação dessas e tantas perdas. Mais do que o espaço de acúmulo de momentos, somos e podemos ser espaços de acolhimento e de reflexão, de transmutação da dor e de ressignificação de perdas. A pandemia, inegavelmente, tem sido um momento em que todos nós fomos afetados, direta ou indiretamente, tanto pela questão sanitária propriamente dita, mas também pelo distanciamento entre nós e as pessoas que amamos, as pessoas que convivíamos com as pessoas. Isso nos coloca em um grande desafio, que é manter a comunicação mesmo estando distantes. E com toda essa situação, os museus tiveram que ser fechados. E, consequentemente, isso trouxe um grande prejuízo, tanto para os próprios museus físicos, né, como para as pessoas que perderam um espaço de entretenimento, de conhecimento, de intercâmbio, né? E no caso do Museu do Cerrado, nós tivemos o privilégio de sempre estarmos conectados, porque ele é um museu virtual, que foi criado no dia 18 de junho de 2018, e desde então nós temos crescido constantemente, temos mais de 800 portas abertas à visitação a qualquer hora do dia e da noite, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, o que nos trouxe uma grande expansão, né, justamente porque as pessoas tiveram a necessidade de se conectar através da internet. E os museus físicos, que antes tinham a internet apenas como um espaço para divulgação de seus eventos, passaram também a ter a necessidade de estabelecer novas estratégias de comunicação com o público. E enquanto que nós mantivemos todo o nosso trabalho, né, de divulgação científica sobre o Cerrado. E, justamente, um dos objetivos nosso era justamente mostrar o que o Cerrado tem e do que sobrou do Cerrado, uma vez que 54% do Cerrado já desapareceu, ou seja, 54% de 2 milhões de hectares. Mas ainda restou 46%. Isso é algo que persiste, que sobrevive. O Cerrado está aqui.
Algo se perdeu, mas algo ficou, e que, portanto, paradoxalmente, algo não acabou. De certo modo, nós que aqui nascemos e aqui vivemos, nós somos como museus vivos, e como os museus, somos guardiões de fragmentos de algo que, embora tenha acabado, ainda está aqui, em nós. E é por um profundo amor ao Cerrado que nós o criamos e o mantemos de pé, tal como o Cerrado que ainda existe. A missão dos museus é ser guardiões de resíduos da história, mas também espaços de ressignificação dessas e de tantas perdas. Mais do que um espaço de acúmulo de momentos, somos e podemos ser espaços de acolhimento e de reflexão, de transmutação da dor e de ressignificação das perdas. Então, em lugar de lamentarmos aquilo que perdemos, tanto em termos de vida, como de vidas humanas, né, durante a pandemia, como a perda do Cerrado, com mais razão nós estamos lutando para fortalecer cada vez mais o que restou. E, para isso acontecer, a universidade tem um papel fundamental, que é um tripé: ensino, pesquisa e extensão. Então, nós oferecemos disciplinas relacionadas à educação ambiental e ecologia humana na Faculdade de Educação. Nós fazemos pesquisas relacionadas às questões socioambientais, e, no meu caso, especialmente no Cerrado, e realizamos extensão, que é o próprio Museu do Cerrado. Ele é um projeto de extensão dentro da Universidade de Brasília, o que permite que qualquer estudante de qualquer curso da universidade, ele pode participar do museu, seja como bolsista, como extensionista voluntário, como estagiário. Desta maneira, contribui para a manutenção do museu na sua área de conhecimento, de atuação ou de interesse, né? Então, em cada semestre, nós recebemos esses estudantes que são fundamentais para que nós possamos efetivar um trabalho de comunicação com a sociedade. Acho eu que a universidade precisa fazer a meia-culpa, né? Uma vez que nós produzimos muito conhecimento, mas a sociedade pouco sabe o que nós produzimos, porque quase sempre esse conhecimento está reservado nos grandes congressos, em revistas científicas, em publicações de livros, mas falta que nós tenhamos mais espaços dialógicos, como é o caso da Semana Universitária na Universidade de Brasília, que acontece todos os anos no mês de setembro, né? E, então, para dar continuidade a esse diálogo, o Museu do Cerrado, ele é esse espaço dialógico, onde a sociedade conversa conosco e também pode contribuir com o Museu do Cerrado. Então, todas as iniciativas individuais, coletivas, institucionais são muito bem-vindas ao museu, e essa também é a maneira do museu crescer, não só com aquilo que o museu produz a partir do seu acervo, né? Então, para que vocês tenham uma ideia do que é o Museu do Cerrado, eu vou compartilhar agora a minha tela e nós vamos conversar um pouco do que é este museu virtual, que vocês depois, com calma,
vão poder visitá-lo e conhecer as mais de 800 portas que nós temos à disposição. Me confirma, por favor, Caio, se está aparecendo a tela do museu. Está sim, professora. Ok. Então, gente, vocês entrando no site do museu, museucerrado.com.br, vocês vão, de entrada, encontrar essa mandala. Nessa mandala, né, com 8 pétalas, vocês podem entrar em qualquer um desses temas, mas vamos começar aqui pela paleontologia, né? O Cerrado é um dos biomas mais antigos do planeta Terra. O ápice da sua evolução se deu há 40 milhões de anos. Então, ele é muito velho. E eu sempre digo que se nós não o respeitamos por sua importância e beleza, que o respeitamos por sua velhice, né? Então, é um bioma muito velhinho e, portanto, tem uma história, né? Muito longa. E as escolas, infelizmente, elas não trazem essa história para a discussão em sala de aula, né? Quase sempre a história da Terra ou a história do lugar ao qual nós pertencemos, como no nosso caso o Cerrado, não faz parte dos livros didáticos. Então, o museu também ele tem esse objetivo de efetivamente mostrar o Cerrado em todas as suas dimensões, uma vez que os livros didáticos são extremamente superficiais, quando chegam a mencionar alguma coisa em relação ao Cerrado, né? Em 20 livros didáticos que nós analisamos o ano passado e que são usados aqui no Distrito Federal, nenhum deles fala a respeito dos povos indígenas e comunidades tradicionais do Cerrado. Geralmente, a visão que se dá em relação aos biomas está relacionada apenas à fauna e flora, como se os seres humanos não fizessem parte do bioma. Por isso que a gente tem aqui a pétala da arqueologia para mostrar a presença humana entre 11 a 13 mil anos atrás, quando chegaram os primeiros humanos no Planalto Central do Brasil, e aqui na pétala de cultura, então, vocês vão encontrar um pouquinho da diversidade cultural que existe no Cerrado. Então, aqui em comunidades tradicionais, vocês vão poder saber sobre as apanhadoras de flores de sempre-viva, gerazeiros, pescadores, veredeiros, quebradeiras de coco, quilombolas, rezadeiras, vazanteiros, agroextrativistas, barranqueiros, ciganos, comunidades de feixos e pastos, parteiras, povos de terreiros, retireiros do Araguaia, vacarianos, enfim, é uma diversidade de culturas muito grandes. Os povos indígenas, por exemplo, vocês vão encontrar sobre o Zaranã, Apinagé, Gavião Parcategê, Guajajara, Guarani, Javaé, Guajá, Chiquitano, enfim, uma enorme diversidade de povos que são os guardiões do Cerrado e nossos grandes mestres e mestras com quem aprendemos muito todo o tempo. E essa história, né, dos povos indígenas, comunidades tradicionais, faz parte dessa ecohistória do Cerrado que a gente mostra no museu.
O conceito de ecohistória vem de um grande historiador que já faleceu, infelizmente, Paulo Bertrand, mas que justamente nos trouxe essa grande contribuição de mostrar que a história não começa com determinados fatos históricos que estão nos livros didáticos, mas especialmente dessas pessoas, desses povos que aqui estão há muito tempo. Especialmente aqui no Distrito Federal, onde parece que tudo começa com a construção de Brasília, né? E até Juscelino Kubitschek, no seu discurso de inauguração de Brasília, deu a entender que aqui não tinha nada. E o que nós mostramos é justamente ao contrário. Todo o Distrito Federal, que então fazia parte do estado de Goiás, tinham pessoas com culturas, com tradições, com formas de ser e estar no mundo, a partir do Cerrado. É lógico que a gente vai mostrar toda a biodiversidade que existe no Cerrado, fauna, flora, a questão das águas, afinal de contas, o Cerrado ele é o berço das águas do Brasil, de 12 bacias hidrográficas, 8 nascem no Cerrado, além de ser a caixa d'água do Brasil, porque as chuvas que vêm do Amazonas, ao passar pelo centro-oeste, são armazenadas nas entranhas do Cerrado, né? Nos aquíferos que estão no Cerrado. E aqui a gente também faz questão de estar mostrando a contribuição, né, para compreender o Cerrado a partir da taxidermia, da ilustração científica, de jardins do Cerrado, né? É muito comum as pessoas fazerem jardins com rosas, com cravos, com flores que não são do Cerrado. Não temos nada contra essas flores, mas para manter o Cerrado em pé, sem dúvida, precisamos incluir o Cerrado, né? E o Cerrado, muitas pessoas pensam que são só árvores tortas, né? Como escreveu o poeta Nicolas Baer, nem tudo que é torto é errado, veja as pernas do garrinche e as árvores do cerrado. E eu, então, digo ao poeta, nem só de árvores tortas vive o cerrado. Ele também oferece uma grande variedade de cactos, bromélias, orquídeas e palmeiras, de um total de mais de 46 mil espécies vegetais no Brasil, 13.566 estão no Cerrado, né? E o tempo todo estão sendo descobertas novas espécies, né? O que vai aumentando esse número. E de todas essas distintas, né, vegetações, espécies, né? A gente também consegue hoje fazer florais, não sei se vocês conhecem, que é uma terapia a partir das flores do cerrado, né? E que trabalha com as emoções das pessoas em tratamento terapêutico. Os óleos têm servido para várias produções na indústria, até de combustível, etc., né? Então, o cerrado ele tem todo um enorme potencial e ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, que ele é feio, triste, inútil e sem graça, muito pelo contrário, o cerrado ele é a fonte, né, de água para a agricultura, para nossas casas, para o país inteiro, porque suas águas chegam até o Pampas, quando não tem limite geográfico, mas as águas chegam até lá. E é importante também na América do Sul, porque suas águas chegam à Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, né? Mas, infelizmente, pela expansão de siderúrgicas, de eucalipto, de soja, de pecuária, né? São inumeráveis as ameaças que o Cerrado vem sofrendo nos últimos 40 anos, e o que faz com que
isso tenha gerado o desmatamento, queimadas, a degradação do cerrado. Mas, ao mesmo tempo, existem vários indivíduos, coletivos e instituições que estão realizando ações em favor do cerrado. Então, a gente faz questão também, não só de mostrar o que está sendo feito contra o cerrado, mas também aquilo que está sendo feito a favor do cerrado, vários projetos, quais são as unidades de conservação, as campanhas, né, que estão acontecendo, políticas públicas. A gente tem algumas políticas públicas que são contrárias ao cerrado, mas também temos algumas políticas públicas que são a favor do cerrado, né? Então, aqui são algumas dessas ações que vocês podem estar visitando posteriormente. Além desses temas que estão na mandala, a gente tem o turismo, que, inegavelmente, o Cerrado é lindo, lindo, lindo de morrer, então tem muita coisa para ser vista. Por enquanto, a gente tem algumas atrações nos estados da Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí e São Paulo. E também a gente faz questão de mostrar o turismo acessível, que é um conjunto de ações de inclusão para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, as mais diferentes atrações turísticas, como parques, edificações, praias. Isso é uma proposta do governo federal. E, no caso de Brasília, nós temos já alguns lugares onde se tem a preocupação de receber esse turista com deficiência. Também já existem algumas trilhas, né, na área do Cerrado, então as trilhas são formas da gente conhecer não só o Cerrado, mas as comunidades, né, por onde a gente passa nessas trilhas. Então, a gente tem o caminho dos veadeiros, a gente tem um caminho de Cora Coralina, os caminhos do Planalto Central. Aqui em Brasília, existe um grupo de caminhadas, onde a turma é bem animada e fazem sempre muitas atividades. Durante a pandemia, eles, obviamente, tiveram que interromper, mas agora estão voltando. O caminho de São Hilário, em Minas Gerais, enfim, tem muita coisa para a gente conhecer, para a gente visitar. Outra maneira da gente manter o cerrado em pé é comendo o cerrado, né? E o cerrado, ele é muito gostoso, né? Que tal um arroz caldoso de galinha caipira com piqui e gema curada? Ou uma costela com purê de mangarito e castanha de baru? Talvez um nhoque de mangarito ao burro e sálvia. As receitas desses pratos estão aqui no Museu do Cerrado e queremos ver o cerrado no prato do brasileiro e do mundo. Então, aqui existem algumas iniciativas, né? Por exemplo, o 4º Festival Gastronômico de Arraias, que, em Tocantins, que é um festival muito legal. O Museu do Cerrado apoiou o festival o ano passado, né? E aqui nós temos mais de 150 receitas que vocês podem estar aqui vasculhando, conhecendo, bolacha de babaçu, beijinho nativo, enfim, muita coisa gostosa que vocês podem estar apreciando, né? Outra forma da gente manter o cerrado em pé é através da fitoterapia. A fitoterapia é uma maneira da gente curar através do cerrado. Não sei o que aconteceu aqui, que está com erro, depois a gente vê isso, mas aí a gente coloca, apresenta alguns raizeiros e raizeiras, né, que estão espalhados pelo cerrado, que conhecem as plantas medicinais e nos cura, né, através dessas plantas.
A gente também tem os artistas, muitos artistas que têm o Cerrado como inspiração, né? Seja através da música, da dança, da pintura, da escultura, enfim, de várias possibilidades artísticas, né? Vamos ver se a gente está com problema, acho que de conexão de internet. Caio, você está me ouvindo? Estou sim, professora. Estou tentando verificar aqui se tem algum problema. Pois é, a gente conseguiu entrar nas outras portas e agora não estamos conseguindo. Sim. Bom, enquanto o Caio tenta ver o que aconteceu, né? Às vezes a internet é ótima desde que ela funcione, né? A gente tem a parte de bioeconomia, porque cada vez mais a gente precisa pensar em uma economia circular, ou seja, em uma economia que não degrade o meio ambiente, e no caso específico do Cerrado, os produtos, né, os frutos do Cerrado têm 1001 possibilidades de produção industrial, que geraria renda para as comunidades locais, nos permitiria ter produtos de qualidade, especialmente no campo da saúde, por exemplo, né? E que começa a engatinhar, ainda é uma perspectiva incipiente, né? A bioeconomia, mas acho que essa será e deverá ser a tendência no mundo, né? Os cidadãos, os consumidores exigindo que efetivamente a gente possa ter produtos de origem que não tenha origem do desmatamento, de trabalho escravo, com agrotóxicos e etc., né? Nós temos a parte de espeleologia, né, que é toda a parte de cavernas. O Brasil é um dos países que tem um patrimônio espeleológico riquíssimo, maravilhoso. Nem sempre as pessoas têm, né, assim, ideia desse patrimônio. No Cerrado são inumeráveis lugares que a gente pode estar visitando, né? E que nessas cavernas também tem pinturas rupestres, por exemplo, que guarda a história, a ecohistória do Cerrado. Nós temos uma parte educativa, aí, como temos problema agora de conexão com o museu, não sei o que está acontecendo, depois vocês entram na parte educativa, a gente apresenta o alfabeto de plantas e animais do Cerrado, e a matemática, que é uma proposta do professor Paulo Pereira, da Regional de Ensino de Planaltina, daqui do Distrito Federal, que foi estudante da Universidade de Brasília e que nós incorporamos essa proposta dentro do nosso projeto de alfabetização ecológica e temos aplicado em várias escolas, desde crianças, jovens e adultos, né? Vocês também vão encontrar várias experiências educativas, como o Projeto Parque Educador, que é um convênio entre a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Educação do Distrito Federal, o que fazem, né, com educação, sobre educação ambiental no Jardim Botânico de Brasília, no Jardim Zoológico, no SLU, que é o Serviço de Limpeza Urbana, enfim, no educativo a gente tenta mostrar que não precisamos inventar a roda, já existem muitos projetos sendo realizados por várias instituições, formais e não formais, onde o eixo pedagógico é o Cerrado. Nós conseguimos, em 2018,
aprovar o Plano Distrital de Educação Ambiental, onde justamente a gente reforçou a necessidade de discutir as questões ambientais a partir do Cerrado, e não ações pontuais no Dia Mundial da Água ou no Dia Mundial do Meio Ambiente, né? E o resto do ano não se fala das questões ambientais. O dia 11 de setembro é o Dia Nacional do Cerrado, hoje em dia a gente já tem algumas iniciativas, mas a gente precisa de uma educação ambiental que aconteça o ano inteiro, porque, afinal de contas, a educação, toda educação, deve ser ambiental. Se não é, tem alguma coisa errada, porque, afinal de contas, as questões socioambientais afetam a todos os seres humanos em todo lugar do mundo e especialmente no lugar onde nós estamos, que é onde nós podemos atuar. Nós temos uma biblioteca onde a gente divulga monografias, teses, dissertações, podcasts, tudo que, né, está sendo produzido, né, por outras instituições, nós divulgamos através da nossa biblioteca. E nós temos o nosso acervo, onde, ao longo desses 4 anos, nós também temos produzido exposições e etc., né? E aqui nós divulgamos as palestras, as lives, textos, né, que temos produzido ao longo desse tempo. Além de todos esses temas, né, que nós temos à disposição, como museu, nós temos que ter exposições virtuais, né? Então, aqui vocês vão ver, por exemplo, Cerrado em Aquarela, que é uma exposição do Pedro Vogley, de ilustração científica. Então, ele ainda é estudante, né, da UNB, e então a gente dá espaço para todo mundo poder divulgar o seu trabalho, né? E uma exposição muito bonita. A gente tem essa, perto de muita água, tudo é feliz, como dizia Guimarães Rosa, né, no Grande Sertão Veredas. Essa é uma exposição que eu montei sobre a EZCAI, que é a Estação Ecológica Águas Emendadas, que é um paraíso aqui no Distrito Federal. Vocês sabem por que o sapo não lava o pé? Entra aí nessa exposição e vocês vão pular, né, com os sapos do Cerrado, através do trabalho do Bruno Correia. Nós temos também essa exposição do antropólogo Guilherme, resultado da sua tese de doutorado, Colheita Dourada arranca capim nos Gerais do Jalapão, uma exposição muito bonita, baseada na pesquisa que ele fez sobre o impacto do fogo numa área de preservação ambiental, que é o Jalapão, uma região belíssima, né, que existe no Tocantins. A gente tem essa exposição Campo Grande e Florido, a beleza das flores do Cerrado da Cidade Morena. Não sei se vocês sabem que Cidade Morena é a capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, né, no meio do Cerrado. Essa exposição do professor Paulo e 2 colegas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, uma exposição fotográfica belíssima, né, sobre as flores dessa região do Brasil. Essa é uma outra exposição recém-divulgada, as Relíquias da Serra dos Cristais, que está em Minas Gerais, precisamente em Diamantina, Diamantina no meio do Cerrado, é uma cidade histórica que quem não conhece vale a pena conhecer, um grande patrimônio histórico nacional, e essa exposição mostra, através da fotografia, uma cidade tão deslumbrante que vale a pena conhecer pessoalmente, enquanto isso, vocês podem conhecê-la através dessa
exposição do Hélio. Todas as semanas nós divulgamos notícias sobre o Cerrado, constantemente estão acontecendo eventos dos mais diversos em todo o país, que nós tentamos estar sempre antenados para divulgar para os nossos visitantes. Esse ano, no dia 11 de setembro, a gente resolveu abrir um espaço para que as pessoas pudessem compartilhar o seu amor pelo Cerrado, através de poesia, cordel, pensamento ou música. Então, as pessoas mandavam, né, o seu material e aqui a gente divulgou esse material. Então, a gente está sempre tentando estar em contato com as pessoas, né, e compartilhando todo o sentimento, as emoções, o conhecimento das pessoas, das instituições. O Museu do Cerrado, ele hospeda o Ecomuseu do Cerrado Laísa Derne. Laísa Derne foi uma professora da Universidade de Brasília, ela era arte educadora, então ela trabalhava no IDA, no Instituto de Artes, e ela criou o Ecomuseu do Cerrado em 1997. Era um ecomuseu itinerante que passava por 7 municípios goianos, Cocalzinho, Alexânia, Pirinópolis. Então, quando ela chegava, né, era uma grande festa, porque ela conseguia mobilizar a comunidade para que as pessoas mostrassem a sua música, a sua renda, a sua comida, e, dessa maneira, valorizar a cultura local. Infelizmente, em 2007, a professora Laísa Derne faleceu e, com ela, morre o Ecomuseu do Cerrado. Em 2014, a gente resgata, né, essa ação que foi tão importante, né, enquanto Laís viveu, e resolvemos homenageá-la, então passou a se chamar Ecomuseu do Cerrado Laísa Derne, só que ele não mais como um museu itinerante, senão como uma rede, né? E aí a ideia de museu como uma coisa velha, obsoleta, parada, para nós não existe. O museu está aonde as pessoas estão, né, fazendo coisas no e pelo Cerrado. Então, o Ecomuseu do Cerrado é uma nova abordagem museológica, porque traz o território, o patrimônio e a comunidade. Então, é um museu vivo de pessoas que mostram a sua cara, a sua cultura e a natureza. E qualquer pessoa pode fazer parte do Ecomuseu, né, mandando as informações sobre o seu projeto, sobre as suas ações individuais, coletivas e institucionais, para se tornar um membro do Ecomuseu. Então, aqui nós temos algumas instituições, como o Instituto Jurumi, Instituto Laruz, Instituto Caliandra, Brasília é o Bicho, Instituto Piqui do Cerrado, Movimento SOS Cerrado, ONG Eco Cerrado, enfim, várias instituições fazem parte do Ecomuseu, né? E que é uma maneira de nós pensarmos em um museu a céu aberto, né? Então, ele não tem paredes, ele não tem diretores, né? Senão que ele é formado, né, por um conjunto de pessoas e instituições que estão atuando pelo bem do Cerrado e no Cerrado. O museu também do Cerrado, né, ele, ao estar dentro da Universidade de Brasília, obviamente a gente tem toda
um trabalho de divulgação sobre o que a universidade produz, e não é pouca coisa. Então, vários institutos e faculdades, várias professoras e professores, estudantes, né, estão produzindo conhecimento sobre o Cerrado, como o UNB Cerrado, que está em Alto Paraíso, o herbário do Instituto de Ciências Biológicas, o Centro de Desenvolvimento Sustentável, o Departamento de Zoologia, Farmácia, Nutrição, UNB Planaltina, Fazenda Água Limpa. Não sei se vocês sabem, mas a UNB ela tem uma Secretaria de Meio Ambiente, a Faculdade de Educação, enfim, são várias partes da universidade, né, que estão produzindo ciência, que estão produzindo conhecimento, e alguns desses projetos também estão em forma de extensão. Nós temos alguns parceiros que estão com a gente, como a Central do Cerrado, o Grupo Primatas do Cerrado, o Instituto Arvoredo, então, o Instituto Altair Salles, enfim, a gente tenta fazer parcerias justamente para fortalecer a estrutura do Museu do Cerrado, né? Aqui vocês vão encontrar a história do museu, a definição como museu de paisagem. Não existe no Brasil outro museu, nem físico, nem virtual, com esse volume, né, de conhecimento, né? E a ideia era justamente como que a gente coloca o Cerrado dentro de um museu, que não fosse apenas uma exposição pontual, né? Então, a paisagem do Cerrado, que é tão diversa, né? Ela tem cheiros, sons, sabores, saberes, fazeres, crenças, tradições, hábitos, modos de vida, visões e valores. E era preciso que a gente sistematizasse, né, tudo isso para torná-lo acessível à sociedade brasileira e a qualquer visitante de qualquer lugar do mundo, né? Então, a gente tem a pretensão, né, com esse museu virtual, que as pessoas tenham o desejo de penetrar e descobrir o Cerrado, para que saia do virtual, né, e possa experienciar de fato esse lugar sagrado que é o Cerrado. Então, a paisagem, ela não é só feita das árvores ou dos animais, né, como mostram os livros didáticos, é muito mais do que isso, né? É o solo vermelho, são as suas águas, o ar que a gente respira, as pessoas com quem vamos aprendendo, né, no Cerrado e sobre o Cerrado. Então, aqui tem a nossa equipe, a nossa missão, valores e objetivos, o mapa do nosso site, e caso vocês queiram nos mandar qualquer mensagem, vocês podem entrar em contato aqui conosco. Eu vou interromper aqui o compartilhar da tela e passo agora a palavra ao Caio Romão, que é estudante do curso de Pedagogia e que, nesse momento, ele é bolsista de extensão, né, e trabalha dentro do Museu do Cerrado, para compartilhar um pouco com vocês, já que eu falei muito, né, o que significa para ele, enquanto estudante de pedagogia, participar de um museu virtual que tem uma proposta pedagógica, científica, né, tão específica, né, que é o Cerrado, e como é para ele, enquanto futuro educador, né, uma vez que ele já tem tido a oportunidade de alfabetizar crianças em uma escola pública na cidade estrutural, a partir justamente da nossa proposta de alfabetização ecológica. Então, passo agora a palavra
ao Caio. Obrigada, Caio, pela sua presença. Boa tarde a todos e todas. Obrigado, professora, por essa oportunidade de trazer essa experiência, né, desse meu relato. Primeiramente, eu queria dizer que o meu contato com o museu foi exatamente no lançamento dele, né? Eu era ali ainda estudante do curso de pedagogia e tive o prazer de, né, ter a professora como professora de uma das minhas disciplinas, a disciplina de antropologia, e em algum momento você apresentou o museu para a gente, né? Fez esse lançamento, a gente estava lá, e naquele momento foi crucial, assim, eu acho que para definir tudo que eu ia fazer na UNB até hoje. Ali foi um momento que eu tive o contato com o museu e foi algo que eu me apaixonei. Né? Pessoalmente, eu sempre tive uma identificação com o Cerrado, com questões ambientais, etc., mas não no nível que se tornou ao conhecer o museu, né? E a partir do momento que eu conheci, eu, né, quis me envolver, estive com a professora até agora, né, em vários momentos da minha graduação, e sem dúvidas o museu tem algo que nenhum outro lugar tem, né, que é essa quantidade de conhecimento acerca do Cerrado que você não vai encontrar em lugar nenhum. E eu, enquanto futuro educador, né, como estudante do curso de pedagogia, a partir principalmente dessa experiência que eu tive do PIBIC, de estar em sala de aula fazendo alfabetização a partir do Cerrado, eu percebi que, de alguma maneira, realmente era uma necessidade que tivesse algum lugar de onde a gente pudesse tirar essas informações. Né? Eu fui ali, eu tentando fazer os planos de aula, etc. E se não fosse o museu, esse trabalho talvez não fosse possível, porque a gente não consegue realmente informações confiáveis, ali inclusive, as informações do meio científico, né, produzidas aqui na Universidade de Brasília e em tantas outras universidades pelo país e pelo mundo, né, com outras parcerias, mas também a voz das comunidades tradicionais, né, os saberes dos nossos mestres, do saber popular, e nada disso seria acessível sem o museu. E educação, como você falou, né, educação, se ela não é ambiental, de nada vale, né? Toda educação é educação ambiental, acaba sendo uma redundância. E para nós educadores termos um espaço onde nós podemos, né, consultar e a partir disso difundir esse conhecimento, e eu, no meu caso, principalmente com o trabalho com as crianças, que as crianças se encantam muito, né, por tudo relacionado à natureza, né, quando a gente leva isso para a sala de aula, as crianças sempre adoram, e é muito importante a gente ter um espaço como esse. E eu, agora falando enquanto extensionista, né, enquanto bolsista do projeto, eu vi no projeto uma oportunidade de ampliar ainda mais meus conhecimentos, né? Eu estou tendo contato com o museu todo dia, algumas horas por dia, e a cada momento, a cada mudança que a gente faz, a cada conteúdo que a gente adiciona, eu estou ali aprendendo junto, né? Vendo novas questões, e sem dúvida me envolvendo mais, me apaixonando mais pelo Cerrado, querendo levar esse trabalho à frente, vendo o que a gente fez, o que era em 2017 e o que a gente chegou, eu vejo que a gente já alcançou assim, muitos espaços, né, muitas oportunidades que a gente já teve, dá para ver o esforço, né, que o museu tem de manter o Cerrado como um eixo não só pedagógico, mas que as pessoas se identifiquem com esse espaço, né, se identifiquem com o Cerrado, principalmente nós que aqui vivemos, e eu, como extensionista, eu só tenho agradecer a oportunidade e eu só tenho experiências boas, né, no museu. Eu vejo ele como uma oportunidade única para mim, enquanto estudante, enquanto futuro educador, porque dali que provavelmente eu vou tirar, né, vou continuar tirando as referências para poder fazer o meu trabalho assim que eu me formar.
nos conte, Caio, nesse momento você também está fazendo o seu estágio no Museu do Cerrado, porque dentro do curso de pedagogia você pode fazer projeto 4, fase 1 em espaço não escolar, enquanto que o fase 2 em espaço escolar. E, nesse momento, o que você está fazendo como estagiário dentro do museu? Conta para a gente. Ok. Agora, enquanto estagiário, né, são muitas relações com o museu, e eu fico muito feliz de poder ter todas essas relações, mas agora, enquanto estagiário, eu estou desenvolvendo um jogo, né, que pretendemos lançar ainda no final desse ano, mais tardar no ano que vem, né, ainda vamos testar ele em sala, em outras oportunidades, mas um jogo que tenta trazer para a sala de aula perspectivas de alfabetização, tanto alfabetização em língua materna, né, em língua portuguesa, quanto em matemática, e também trazer, né, todas essas questões socioambientais, toda a sociobiodiversidade que o Cerrado tem. Né? Então, eu estou desenvolvendo esse jogo, que vai ser também o meu projeto do TCC, na minha monografia, para a gente poder levar o Cerrado para a sala de aula. E realmente essa ideia surgiu justamente dessa identificação de não haver materiais didáticos, né, de ter pouca oferta de material didático sobre o Cerrado disponível. Então, é mais uma iniciativa que a gente vai trazer para o museu para facilitar a vida, né, dos professores, dos educadores ambientais pelo país. E vale ressaltar as produções educativas que a gente já tem, né, professora? Como você falou antes, quando estava apresentando o museu já produziu ali o cartaz de anfíbios, que é também um material didático, e a gente está sempre buscando, né, fazer esse trabalho para levar o museu para os mais diversos espaços e facilitar o trabalho dos educadores. Você tocou num aspecto muito importante, né, Caio? O museu ele é virtual, mas nós estamos constantemente participando de diferentes eventos, como hoje, aqui na Semana Universitária. A semana passada, a gente participou da 15ª Primavera de Museus, que é um evento que acontece todos os anos, promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus. Na semana anterior, nós participamos de uma audiência pública organizada pelo deputado Leandro Graz, na Câmara Distrital, em homenagem ao Cerrado. Então, nós estamos presentes nos mais diversos espaços, das mais diversas formas, né? E nesse momento de pandemia, as lives têm sido espaços de comunicação extremamente importantes, porque realmente a gente está conseguindo falar com as pessoas, estar nos eventos, e nesse caso, por exemplo, essa live vai ser gravada, vai ficar disponível na página do museu no YouTube, então a gente aproveita para convidá-los que visitem a nossa página. Lá nós temos entrevistas, nós temos receitas de brigadeiro de Baru, por exemplo, então a gente vai sempre tentando ampliar, né, o nosso material no YouTube. Também a gente divulga as coisas que a gente faz no Instagram, curte lá, gente, né? @Museu Cerrado, que toda semana, 2, 3 vezes por semana, a gente está divulgando informações sobre o museu, porque são mais de 800 portas, né, entre aspas, que as pessoas podem estar visitando, e aí, então, através das nossas redes sociais, a gente vai mostrando um pouquinho do que nós temos no museu. No Facebook também a gente tem o Ecomuseu do Cerrado Laís Aderne,
que também é outro espaço onde a gente está sempre, todos os dias, de domingo a domingo, apresentando notícias, denúncias, também coisas legais, né, que estão sendo feitas no Cerrado. Então, a pandemia ela não nos impediu de continuar trabalhando, né, dentro do museu, muito pelo contrário, a gente tem muito trabalho o tempo todo, muita coisa que a gente faz. Uma delas é divulgar os resultados das pesquisas dos estudantes que estão inscritos na disciplina de Fundamentos da Educação Ambiental, que eu ministro todos os semestres na Faculdade de Educação. Então, os meus alunos não vão simplesmente selecionar, copiar e colar alguma coisa do Google para entregar como trabalho final na disciplina. Todo aquele que fica, ou toda aquela que quer ficar na disciplina, tem o compromisso de produzir um conhecimento que ficará disponível no Museu do Cerrado. Então, é uma maneira do estudante de uma universidade pública, que não é gratuita, o povo brasileiro paga, né, para a nossa existência, né? E, portanto, vocês, estudantes, devem retribuir à sociedade produzindo conhecimento, produzindo material, como no caso do Caio, que nesse momento está produzindo um jogo para crianças, né? Já que a gente vive, inegavelmente, num mundo bastante da internet, criança adora jogos, então, já que eles gostam de jogar e vão estar procurando jogar, que joguem coisas relacionadas com o Cerrado, que se divirtam, que aprendam, né? E, dessa maneira, a gente faz um trabalho pedagógico indireto, né? Através do jogo, que é uma maneira divertida, uma maneira mais tranquila, né, para a criança, e dessa forma os estudantes vão fazendo contribuições significativas para o Museu do Cerrado. E vai desde um jogo, como no caso do Caio, a uma música, como no semestre passado, que um estudante de matemática, ele é músico e criou uma música, né, a partir daquilo que ele aprendeu durante a disciplina, né? Então, a gente está constantemente atualizando as informações, divulgando informações, e hoje a gente tem uma média de 15 mil visitantes por mês, o que é extremamente significativo, uma vez que não temos verba específica para o projeto, a gente vai avançando dentro das nossas possibilidades, mas estamos de pé, como o Cerrado, que é isso que importa, a gente não desistir, e cada semestre a gente vai ampliando a participação de indivíduos, coletivos, pessoas. O boca a boca também é muito importante, eu acredito muito, né, nesse boca a boca. Dessa forma, as pessoas estão conhecendo o Cerrado e sempre visitando, entrando em contato conosco para perguntar os mais diversos temas, como, por exemplo, é muito comum as pessoas perguntar se a gente conhece benzedeiras, né? se tem o endereço de alguma benzedeira, porque o museu ele tem um diferencial, ele não traz só conhecimentos científicos, ele traz os saberes e fazeres das comunidades tradicionais e povos indígenas. Eu acredito muito no potencial do Museu do Cerrado como uma ferramenta de trabalho para educadores e educadoras não só do Cerrado, mas do Brasil inteiro, porque o Cerrado é uma questão de segurança nacional. Os problemas socioambientais que enfrentamos não dizem respeito somente a nós que vivemos no Cerrado, mas ao país inteiro.
se o Cerrado morrer, o Brasil morre junto. Se o Cerrado morrer, o Brasil fica sem água e luz elétrica. 80% da água gerada, que gera energia elétrica, sai do Cerrado. Então, a sobrevivência do Cerrado deve ser uma preocupação de todo e qualquer cidadão brasileiro e brasileira. De maneira que aposto muito nesse modelo pedagógico científico de comunicação com a sociedade brasileira, especialmente com os educadores e educadoras. Porque se eles e elas se restringem aos livros didáticos, não terão a menor possibilidade de efetivamente mostrar a sociobiodiversidade do Cerrado e sua importância para o Brasil. Portanto, a universidade cumpre o seu papel quando ela consegue fazer divulgação científica na amplitude que o Museu do Cerrado nos traz, né? Então, é muito orgulho, né, de nós termos esse trabalho realizado em uma faculdade de educação, onde a gente abre as nossas portas enquanto faculdade, não só para os nossos estudantes, mas para toda a universidade, porque o museu cabe todo mundo, né? Então, eu espero que a nossa apresentação tenha sido motivo de vocês ficarem curiosos de conhecer o museu, se não o conhecem. Quem for estudante da Universidade de Brasília poderá, no próximo semestre, se inscrever como extensionista, pode conseguir uma bolsa, se houver edital, como no caso do Caio, ou como extensionista voluntário. No caso do extensionista voluntário, você trabalha 5 horas semanais e recebe 4 créditos no final do semestre, né? Equivale a uma disciplina de 4 créditos. E a satisfação de estar fazendo um trabalho científico, pedagógico, uma grande contribuição, né, de cada um dentro do museu e para a sociedade brasileira. Nós queremos abrir agora aqui para perguntas e comentários. Caso vocês queiram falar alguma coisa, pedimos a gentileza que escreva no chat. Também queremos dizer que aqueles que desejam a certificação dessa live, vocês acessem ao link que está no chat já, né? E preencham um formulário de presença. Quando eu receber esse formulário, vocês têm até o final da semana para responder. Então, eu aprovo a certificação e aí vocês poderão acessar ao certificado no próprio SIGA, se for estudante da UNB. Se for da comunidade externa à universidade, a gente vai mandar para o e-mail dos participantes dessa live. Então, está aberto aos comentários, perguntas, sugestões que vocês tenham a fazer para o Museu do Cerrado. Professora, sim. Enquanto o pessoal aí pensa, né, escreve os comentários aí, eu queria dizer só que, pela minha experiência, né, enquanto estudante, que vale a pena, enquanto estudante da Universidade de Brasília, aproveitar todas as oportunidades que a universidade nos dá, né? Então, eu estou já quase formando e eu passei pela pesquisa, passei pelo ensino e passei pela extensão. E eu acho que vale a pena um estudante que passa por essa experiência, ele sem dúvida não é o mesmo que não passa, né? Eu acho que se você tem oportunidades, você tem iniciativa, né, para isso,
passe por essa experiência, e o Museu do Cerrado é uma ótima experiência de extensão, porque isso, sem dúvida, vai mudar a maneira como sua formação, né, vai ser feita. A Natália bateu palma, a Fernanda bateu palma. E aí, ninguém gostaria de fazer algum comentário? Chegou uma da professora Simone. Como eu acabei de mencionar, os estudantes podem participar através da extensão da universidade, como bolsistas ou como voluntários. E aí, nesse caso, no início de cada semestre, eles se inscrevem, uma vez que o Museu do Cerrado é um projeto de extensão aprovado no decanato de extensão. Não tem pré-requisitos, mas quem faz o curso de pedagogia convém muito fazer a disciplina de fundamentos da educação ambiental, porque quando a gente tem a oportunidade de fazer leituras, debates, quando não tem pandemia, a gente tem 3 saídas de campo, e essas saídas de campo são muito importantes, porque são oportunidades da gente conhecer espaços em que se faz educação ambiental não formal, como o Jardim Botânico de Brasília. A gente também varia um pouco, né? O Parque Nacional de Brasília, que eles têm projetos de educação ambiental, e normalmente eu tenho uma saída de campo mais distante do Distrito Federal, onde a gente conhece alguma unidade de conservação. Pode ser o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, o Parque Nacional das Emas, e aí são oportunidades de ir até as comunidades tradicionais, conversar com a população, com as raizeiras, com as benzedeiras, com as parteiras, e dessa maneira aprender muito com a vivência do trabalho de campo. Infelizmente, com a pandemia, esse é o aspecto negativo, nós não temos tido oportunidade de sair a campo. Esperamos que no próximo ano a pandemia esteja mais controlada a partir da vacinação de toda a população e a Universidade de Brasília possa voltar às aulas presenciais. E, sendo assim, os extensionistas também participam dessas saídas de campo, porque é fundamental que a gente não só fale sobre o Cerrado, mas a gente viva o Cerrado, né? Então, estamos com muitas expectativas de, no próximo ano, podermos fazer essa saída de campo e também fazer filmagens, documentários, porque aí todo esse material ele é incluído no Museu do Cerrado. Para mim, os estudantes precisam estar envolvidos de corpo e alma, né, na universidade e produzindo realmente materiais que possam estar contribuindo tanto para a população conhecer diferentes lugares, pessoas, etc., como materiais para as professoras e professores, né? Que não fiquem restritos aos livros didáticos, que eu tenho sérias críticas, especialmente quando se tem o currículo em movimento, que se fala da educação para a sustentabilidade, e nós não vemos que sustentabilidade é essa em que o Cerrado não é contemplado como deveria ser, né? Então, a extensão na universidade ainda não permite, não é que não permite, não tem muita participação dos estudantes e até colegas, professores. Acho que nós precisaríamos investir mais na extensão, é uma parte fundamental para mim, igual que o Caio,
a extensão marcou o que eu sou como antropóloga, porque justamente quando eu fui estudante na UNB de antropologia, eu fiz parte do Projeto Rondon. E o Projeto Rondon definiu o que eu queria na minha vida. A primeira vez que eu me senti estrangeira não foi quando eu saí do Brasil, mas quando eu estive na comunidade Chavante, do povo Chavante, em Nova Chavantina, em Mato Grosso. Foi uma experiência pessoal e acadêmica tão fundamental que, graças a isso, a essa experiência do Projeto Rondon, que ainda existe hoje, que felizmente existe na Universidade de Brasília, e os nossos estudantes podem também fazer parte do Projeto Rondon, que eu acho que hoje eu sou o que eu sou e faço o que eu faço, né? Como não tem nenhuma pergunta, é uma pena que não tenho nenhum comentário, quero destacar também, bom, a Mariana escreveu aqui, como se dá a presença do Museu do Cerrado nas escolas públicas do DF? Bom, nós temos 3 maneiras de chegar às escolas públicas do DF. Particularmente, eu sou a representante da Universidade de Brasília, junto com o professor Felipe Laraigues, da Faculdade de Planaltina, no CIEA, que é o Comitê Interinstitucional de Educação Ambiental. Esse comitê, ele agrega instituições públicas e privadas em prol da educação ambiental, e nesse espaço está a Secretaria de Educação, com quem nós trabalhamos. O CIEA ficou, por uma série de questões políticas e com a pandemia, parado, mas nós conseguimos resgatá-lo em outubro do ano passado, e nesse momento estamos formando grupos de trabalho, planejando ações que serão realizadas conjuntamente por essas instituições. Então, estar dentro do CIEA é uma maneira da gente estar trabalhando com a equipe de educação ambiental da Secretaria de Educação do Distrito Federal. A segunda maneira, a gente criou em 2014 um DVD, Alfabetização Ecológica AB Cerrado, onde esse DVD ele era distribuído antes da pandemia nas escolas públicas, e sempre com uma palestra de sensibilização nas escolas, e os professores e professoras recebiam esse DVD. A partir do momento em que a gente criou o museu, então a gente passa a dar palestras nas escolas, e a gente constantemente demandado para dar essas palestras, né? E aí divulgar o nosso trabalho de alfabetização ecológica e, consequentemente, nosso instrumento para alfabetizar é o Museu do Cerrado. Então, também quero destacar que nessa semana universitária é uma homenagem a Paulo Freire, e o Museu do Cerrado é fruto do Paulo Freire. Ele foi nosso paraninfo quando eu me formei em História em 1983, no Uniceub. A nossa madrinha foi a Cora Coralina, então 2 pessoas extremamente muito especiais na minha vida, também marcaram muito o que eu sou, né? E é interessante porque Paulo Freire sempre dizia a necessidade de nós alfabetizarmos as pessoas adultas, né? Não só pelo fato de não saber ler e escrever, mas alfabetizar a partir de sua realidade. E a proposta do Museu do Cerrado é alfabetizar jovens, crianças e adultos a partir do lugar ao qual eles pertencem, que é o Cerrado. Então, o Museu do Cerrado, inegavelmente, ele é fruto de uma trajetória profissional, pedagógica minha, a partir de toda a inspiração que Paulo Freire me trouxe, né? A terceira maneira de nós divulgarmos o nosso trabalho nas escolas públicas é através de produção de materiais didáticos, né?
Então, a gente tem materiais virtuais, né, que as pessoas podem ter acesso, como o caso do cartaz dos anfíbios do Cerrado, produzido por nós, através do IBRAM, que é o Instituto Brasília Sustentável. Proximamente, a gente vai lançar selos. Olha só que legal, nós vamos lançar selos de sapos, né, para o Brasil inteiro conhecer os anfíbios do Cerrado, né? Porque um grande construtor do Museu do Cerrado é o Bruno Correia, meu filho, a pessoa com quem eu tenho andado esses 4 anos, a quem eu agradeço profundamente ter podido apoiar o que eu tinha na minha cabeça, né? Então, eu tinha muitas ideias e eu queria muito fazer, mas eu sou dinossáurica com a questão da internet. E o sonho se tornou realidade graças à colaboração desse filho herdeiro serratense, também de corpo e alma como eu, que acreditou que era possível a gente fazer um museu virtual. No Brasil existem mais ou menos uns 8 ou 10 museus virtuais, um deles é o Museu do Cerrado. Então, a gente participa também de eventos nas escolas, quando somos convidados. A gente tem uma exposição itinerante do Museu Arqueológico Histórico do Planalto Central. Então, esse museu ele vai para as escolas, ele já teve, a exposição já teve na Câmara Distrital, na Câmara Federal, no IFB, enfim. A gente está sempre fazendo 1000 coisas para falar do Cerrado e mostrar a necessidade de sua preservação, conservação, restauração e cuidado. A Mariana também perguntou quais outros espaços que o museu alcança, né? Como eu mencionei, a gente vai aonde chama a gente. Então, por exemplo, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi a última semana em 2019, não, 2018, foi antes da pandemia, foi lá no Parque da Cidade. Então, a gente tinha um stand, todos os estudantes participaram durante uma semana, e divulgando para todos os visitantes da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Qualquer movimento, por exemplo, a gente inaugurou no dia 11 de setembro, aliás, estava esquecendo de falar, o Espaço Cerrado, que é um espaço no Parque da Cidade, no estacionamento 11, atrás do CARD, né? E esse espaço está sendo gerido pelo Instituto Arvoredo, que é uma ONG que trabalha com educação ambiental e tem uma parceria com o Museu do Cerrado, né? Então, a gente está fazendo parcerias e atuando junto com os mais diversos setores governamentais ou não governamentais. A professora Simone disse: as experiências populares, os conhecimentos tradicionais têm muito a contribuir para a nossa formação e para uma nova forma de viver e aprender. Concordo com o que você diz sobre a extensão. Temos muito a fazer para criar uma rede de trocas e colaboração. E, inegavelmente, em todos esses anos, mais de 2 décadas dentro da UNB, eu tenho me dedicado pessoalmente à extensão com muito afinco, com muita força, porque eu acredito, como o Caio mencionou, né, da sua experiência como estudante, o quanto essa experiência de extensão fez a diferença na pessoa dele e na formação dele como profissional, né? A Mariana pergunta: por último, quais desafios enfrentados até aqui e quais as perspectivas futuras e projetos futuros para o museu? Mariana, para mim, o maior desafio é financeiro, porque se eu tivesse dinheiro, eu garanto para você que o Museu do Cerrado seria muito melhor, porque, inegavelmente, existe uma tecnologia disponível que nós não temos, porque não temos dinheiro. Eu faço ciência, eu faço pesquisa, eu faço ensino, mas ainda ter que buscar dinheiro é
muito difícil. Cada edital tem um formato diferente, e muitas vezes o edital de determinada instituição não atende às nossas necessidades, né? Como, por exemplo, ter uma pessoa com experiência em informática, por exemplo, para estar ajudando a gente. Acho que a universidade sofre muito com a questão financeira, porque não existe um investimento em nossos projetos de extensão. Somos nós, professoras e professores, que temos que correr atrás. Então, isso é muito, muito cansativo e, às vezes, desanimador. Mas a gente continua em pé, né? Porque não temos outra opção que não persistir, porque isso faz parte da vida, a gente continuar em pé e batalhando para um mundo melhor. Quanto ao futuro, nossa, o museu tem tudo para ser muito melhor, né? Eu não tenho dúvida que ele vai ser. A pandemia, ela nos afetou direta e indiretamente a todos nós, a nível pessoal, a nível institucional, né? O fechamento da universidade, inegavelmente, não é fácil para todos nós. O ensino remoto não foi uma boa experiência para todos vocês, estudantes, e para nós, professoras e professores. Alguns até desistiram, espero que voltem no próximo ano, quando a gente estiver no presencial, que a gente não perca os nossos estudantes, né? Manifesto uma grande preocupação do que será a educação brasileira nos próximos anos, porque houve uma perda pedagógica significativa com o ensino remoto, não tenho dúvida disso. Como as educadoras e educadores vão lidar com essas perdas e recuperar, entre aspas, o que foi perdido, não sei como as escolas vão lidar com isso, mas acredito muito que o Cerrado é um bom mestre. Ele nos ensina muito. Vocês devem estar assistindo as inumeráveis queimadas em todo o país, mas especialmente no Cerrado, especialmente na Chapada dos Veadeiros. A semana passada, milhares de hectares foram queimados, animais foram mortos, plantas foram mortas, né? Mas, se vocês chegarem lá agora, tem uma florzinha amarela olhando para a gente, renascendo das cinzas, né? Então, acho que o futuro é isso, é a gente persistir e esperançar. Mas, como dizia o mestre Paulo Freire, esperançar não é esperar. Ele sempre insistiu em todos os seus textos, em toda a sua obra, a necessidade da ação. Então, por mais difícil que o mundo esteja, que esse país esteja, em todos os seus aspectos, econômico, político, sanitário, social, existencial, né? Tanta violência de toda ordem, nem por isso a gente deve desanimar, muito pelo contrário, a gente pode até morrer na praia em algum momento, mas a gente vai morrer berrando, a gente vai morrer gritando pelo Cerrado e para o Cerrado. Então, os projetos futuros são vários. Um deles é a gente fazer parte do Google Arts, que é uma plataforma da Google, onde divulga mais de 2.000 museus do mundo inteiro, e em breve, esperamos, o Museu do Cerrado irá fazer parte também, junto com o Museu do Louvre, o Museu de Washington vai fazer parte dessa plataforma também. Então, o futuro, muita coisa está por ser feita e depende muito da gente ficar firme e forte, mesmo quando parece tudo tão difícil, né? A educação vivendo tantos retrocessos institucionais, mas eu acredito muito naquilo que eu faço, e é por estudantes como o Caio, que está aqui agora,
meu braço direito nesse momento, né? Junto com outros estudantes, a Nelisa, o Igor, o João, que não chutaram o pau da barraca e estão aqui, resistindo e contribuindo para esse trabalho que a gente faz com tanto amor. A pedagogia do afeto, do Paulo Freire, é a pedagogia que faz com que vale a pena a gente ser educador, porque o potencial da revolução está na educação, mas não essa educação bancária que está posta aí, nessa outra educação que é possível fazer a partir de uma alfabetização profunda, né? Que não só educa para saber sobre o Cerrado, mas permite que as pessoas olhem para a sua ecologia profunda e revejam seus valores, crenças, comportamentos e atitudes. Então é isso, gente. Viva o Cerrado, como a Mariana escreveu, que a gente siga na pesquisa, na extensão, que a gente siga aprendendo com os guardiões do Cerrado, os povos indígenas e as comunidades tradicionais, que a gente não tenha medo de errar, de cair, mas que se permita levantar. Agradeço à professora Simone, que é a nossa coordenadora de extensão na Faculdade de Educação, a sua presença na nossa live, e que a gente possa continuar trabalhando firme e forte. Por favor, divulguem o Museu do Cerrado nas suas redes sociais, né? Visitem o museu com calma. A gente teve problemas de conexão durante a live, mas acredito que deve ser alguma questão pontual. Você chegou a ver, Caio? Já está resolvido. Ah, ok. Então, às vezes a internet é muito legal desde que funcione bem, né? Mas às vezes falha. Mas o museu está funcionando, vocês visitem o museu sempre que quiserem, tem muita coisa para vocês conhecerem. Visitem o nosso Instagram e não deixem de responder o questionário, o formulário de presença, para que vocês possam receber o seu certificado de participação nessa live. Algum comentário, Caio, que você gostaria de fazer para finalizar? Bem, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar trabalhando no museu e dizer que eu posso até sair no museu, né, porque eu estou perto de formar, eu posso até sair do museu, mas o museu nunca vai sair de mim. E, sem dúvida, eu também não vejo a hora, né, de estar lá na sala de aula, de estar identificando problemas, de estar produzindo material e estar entrando em contato com o museu para poder mandar o que eu produzi lá. Sem dúvida, o museu vai ser meu parceiro aí para a vida. É isso. Obrigado, professor. Também quero agradecer o Yuri Ferraz, a Keilane, que foram os intérpretes de Libras. Muito obrigada. Muito, muito lindo o trabalho de vocês. Esperamos que possa chegar a outras pessoas, né? E nos ouvir, né? Uma escuta atenta sobre o trabalho que nós fazemos. Agradecemos a presença de todos e todas e nos veremos na próxima. Estamos o tempo todo trabalhando para divulgar o museu. Obrigada, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.